Mas Scovitz é psicanalista, psiquiatra de formação, doutor em psicanálise pela Universidade de Paris 7, onde também lecionou. É membro da Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano de sua escola. Atualmente ensina no Colégio da Clínica Psicanalítica Paris, cidade que exerce a psicanálise. Então, vou passar, então, a palavra agora ao nosso convidado, Luiz Scovitz, e gostaria que, se alguém tiver perguntas a fazer, que o faça no chat, que assim que ele terminar a fala, a gente vai, com certeza, ter muitas possibilidades de trocas, e ele já me pediu isso, que as pessoas façam perguntas, né? Então, um bom dia a todos, boa tarde a todos, e que a gente tenha um feliz encontro hoje. Obrigada. Sim, boa tarde a todos. Muito prazer de falar com vocês. O tema das marcas de psicoanálise é livro que eu já fiz tempo atrás. Tivemos já a possibilidade de falar de isso com alguns de vocês. Não vou resumir o que eu já falei no livro, é traduzido ao português, então, quem quiser e que ainda não lo fiz, pode se referir ao livro, exatamente, publicado na editorial Aller. Eu vou fazer algumas observações sobre a questão de marcas de psicoanálise, mas eu gostaria muito que este espaço seja, sobretudo, espaço de troca sobre as ideias que a gente se faz sobre a especificidade de psicoanálise lacaniano. A ideia de fazer este livro, As Marcas, é uma ideia que vem da clínica analítica. Aconteceu mais de uma vez de receber, provavelmente a vocês também, receber paciente em análises que já fiz tempo de psicoterapia. Algumas vezes, paciente que vem a análisis para dizer, eu quero análisis lacaniano. A vezes, tem sujeitos que vêm a análisis e falaram, eu já fiz análisis freudiano, agora quero lacaniano. Então, a pergunta é, tem uma especificidade do análisis lacaniano? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, tem sujeitos que já dizem, eu já fiz análisis. Quando sujeito pode dizer que já fiz análisis? Tem uma resposta que é a resposta de la IPA, la instituição fundada por Freud. Análisis é uma questão de estándar. Quer dizer, análisis é si se hace 4 veces por semana, 4 voltas a semana, durante tanto tempo. A gente que faz isso durante certo tempo, não sempre se pode demonstrar que hizo análisis. Então, a partir de quando se pode dizer sujeito se pode autorizar, eu não estou falando se autorizar como analista, a partir de quando sujeito pode dizer, eu fiz análisis. Por exemplo, tem sujeito, exemplo clínico, sujeito
que bien para hacer un análisis, fala cómo terminó su psicoterapia. Él dice así: fiz 10 años de psicoterapia. A última vez que él foi ver a su psicoterapeuta, falou o seguinte: a psicoterapia foi muito importante para mim, cambiou muitas coisas, mas não toquei o essencial. Agora me toca tocar o essencial, então vou fazer um análise. Esta formulación demuestra perfectamente la línea de frontera entre la psicoterapia y el psicoanálisis. La psicoterapia puede resolver problemas, permite o acceso a un saber que el sujeto no tenía, mas una psicoterapia no deja una marca. Entonces, entramos en la cuestión de las marcas de un análisis. ¿Por qué hablar del plural de marcas? Para resumir, ten una marca, que es la marca del sujeto. Voy a desarrollar ese punto. Ten una marca, que es la marca del sujeto, y después, es la mía proposición, ten una marca que es el efecto de un análisis. Ahora bien, ¿qué quiere decir una marca? Una marca es la introducción de un elemento nuevo que cambia todo lo que estaba antes. Es la pregunta de Freud en el texto Análisis terminable e interminable. En ese texto, donde Freud está hablando de qué idea Freud se fiz sobre la conclusión de un análisis, Freud se hace una pregunta muy importante, que es si un análisis puede producir un estado nuevo que no se produjo sin el análisis. Es una pregunta fundamental porque a veces tem sujeto que faz un análisis y después de 1 año, 2 años, 3 años, tem cosas que mudaron. El sujeto dice, quizás mudaron porque pasó el tiempo. ¿Cómo saber? Entonces, es una pregunta para nosotros. ¿Cómo saber si una cosa que cambió en el análisis cambió por el análisis o cambió solo porque pasó el tiempo? Ahí entra la cuestión de la marca. Cuando Freud fala, un análisis puede producir un estado nuevo, quiere decir que la pregunta de Freud es si un análisis puede producir otra cosa que el levantamiento del recalque. En ese texto, Análisis terminable e interminable, Freud plantea que el análisis se termina cuando tanto del recalque fue levantado. Es una frase ambigua de parte de Freud, porque ¿cómo saber tanto recalque? ¿Cuál es el recalque? ¿Hasta cuánto recalque tiene que ser levantado para poder hablar que el análisis está terminado? Freud fala que tiene que ser levantado es la amnesia infantil. Bien, mas no determina cuál es el punto fundamental
que permite decir, aquí podemos decir que el análisis está terminado, aquí no podemos decir que está terminado. Entonces, Freud no concluye. Por eso mismo, la propuesta de Freud es que el análisis tiene que ser recomenzado cada 5 años. Entonces, Freud está tiene la idea que el análisis no se concluye. Mas, al mismo tiempo, se pregunta, como yo ya falei, si el análisis puede producir un estado nuevo. Ahora bien, la noción de marca atraviesa todo el enseño de Lacan. Cuando yo comencé a me hacer la pregunta, finalmente, ¿qué permite decir que un sujeto hizo un análisis o no? Me interesé en la cuestión de o que marca un análisis y la marca del sujeto, y Lacan hace una elaboración en diferentes momentos de su enseñanza. Por ejemplo, para definir el deseo, Lacan dice, el sujeto lleva con sí la marca del deseo del otro. ¿Qué quiere decir? Que un sujeto, al inicio, su deseo es deseo del otro. Es lo que uno siempre faló del enseñamiento de Lacan. Mas, tener la marca del deseo del otro quiere decir que esa marca no puede ser borrada. Tiene un elemento del otro que no se puede hacer desaparecer. Entonces, la marca del deseo del otro da la idea que el significante del otro se inscribe en el cuerpo del sujeto. Entonces, la marca tiene que ver con un real del otro. El real del otro deja una inscripción en el cuerpo del sujeto. Entonces, la idea de la marca del deseo del otro da una idea que el análisis es una práctica de desidentificación. El sujeto se separa de los significantes del otro para acceder a su deseo auténtico, mas tiene una cosa que permanece, que es esa marca del otro. Lo utiliza Lacan también en referencia a Gide. En el texto de Gide, Lacan utiliza la noción de marca en relación a la incidencia negativa del deseo de la madre. Entonces, ya da una idea de incidencias positivas del deseo e incidencias negativas. No tiene deseo o falta de deseo, tiene deseo, falta de deseo e incidencias negativas del deseo. En el caso Gide, tiene incidencias negativas del deseo. Y esas incidencias negativas del deseo constituyen una marca. La marca también Lacan hace la referencia en relación al, ¿cómo se dice en portugués? Rasgo unario. ¿Se dice así? ¿Se fala así? Traço unario. Trazo unario. El trazo unario como lo que inicia una serie. Entonces, Lacan, cada vez que fala del trazo unario, fala as voltas como un significante, mas as voltas fala que es un elemento que es entre significante y signo. Quiere decir que no es un significante cualquiera, es un elemento que se inscribe y que funciona constituyendo una serie.
todos los significantes del sujeto van a venir a inscribirse sobre esse significante primero, ese significante que tem também função de signo, que es el trazo unario. Y Lacan, a veces, cuando fala del trazo unario, lo colega con la primera identificación del sujeto con el padre. Una identificación que el sujeto pega, mas no viene solo del discurso. Es una cosa que el sujeto pega, mas es insondable. No se puede saber cuál es la palabra del otro que fiz estructuración de trazo unario para un sujeto. Entonces, el trazo unario es una marca en el sujeto. Entonces, una volta que se dice isso, esto quiere decir que tem una singularidad en la estructura del sujeto, y la singularidad está dada por la marca, que es una inscripción en el cuerpo, y como Lacan fala al final de su enseñanza, esa marca es una marca de goce, una marca de gozo. La marca de gozo en el cuerpo es una marca traumática, mas al mismo tiempo es una marca que permite que el sujeto pueda estructurarse en función de un deseo que sea un deseo singular, no el deseo del otro. Entonces, la marca primera sobre la cual van a inscribir los trazos del otro, que son los significantes del otro, significantes de los cuales el sujeto se puede separar, mas fica la marca primera, esa marca de gozo traumática sobre la cual el sujeto sobre la cual se constituyó para el sujeto el nombre del su síntoma. El síntoma o síntoma, ¿cómo se dice en portugués? Sintoma. Síntoma. El nombre de su síntoma. Entonces, esto da una idea que la especificidad del análisis lacaniano es una práctica de desidentificación, una práctica en la cual el sujeto se desaliena del deseo del otro, mas no únicamente, porque separarse del significante del otro no fala para nosotros cuál es la relación del sujeto con la marca de su goce. Ahí está o que el paciente de cual falei fala como siendo lo esencial que tiene que ser tocado en el análisis y que el análisis lacaniano apunta a tocar, es ese real de gozo que constituye la singularidad del síntoma del sujeto. Entonces, ahí, en ese punto, va a jugar lo que Lacan llama para el análisis una experiencia del real que toca al real. Lacan utiliza esa expresión del análisis es un real que va a otro real. Está hablando en un modo en el cual tiene que ser dirigida a interpretación. A interpretación tiene que apuntar a una modificación
del gozo del síntoma. Del síntoma. Entonces, es ahí donde aparece la marca específica del análisis, que es una marca propia del análisis. Una marca que los sujetos que pueden hacer un análisis pueden dar cuenta cuando dicen, por ejemplo, tem una cosa que aconteció en mi análisis que me permite de decir que ya no será más como antes. Algo cambió y no será nunca más como antes. Eso da una idea de una marca, una cosa nueva que no será nunca como antes. Y no es una elaboración de saber, no es que el sujeto ahora conoce una cosa que no conoce antes. Es una inscripción que modifica la relación con la satisfacción del sujeto. Ahora bien, no, en los casos en que esta satisfacción cambia el deseo, y el deseo que el sujeto tenía, el deseo que era un deseo alienado, troca para ser un deseo singular. Si de ese deseo tiene la emergencia de lo que Lacan llamaba el deseo del analista, en ese punto uno puede decir que tiene la marca del deseo del analista. Y Lacan fala del término de marca en relación al deseo del analista. En la carta a los italianos podemos hablar de ese punto. En la carta a los italianos, Lacan dice que es los pasadores de reconocer la marca de ese deseo. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir que Lacan inventó un dispositivo, que es el dispositivo del pase, para reconocer el deseo del analista, aquellos que tienen el deseo de ocupar el lugar del analista para otros. Cuando Lacan fala que es los pasadores de reconocer ese deseo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el analista del sujeto puede tener una idea, mas no puede reconocer absolutamente esa marca. Sino, ¿por qué no preguntar al analista de un sujeto si ese sujeto accedió al deseo del analista? No, Lacan inventó un dispositivo que está fuera del análisis, fuera análisis. Entonces, primer punto, no es el analista que puede reconocer esa marca. Segundo punto, tampoco es un jurado que decide tal es analista, tal no lo es. Ese es el dispositivo de la IPA, el dispositivo, digamos, de la institución creada por Freud, en la cual es un jurado que decide quién es analista, quién no. Cuando Lacan fala que es os pasadores, quiere decir personas que están funcionando en el dispositivo de la paz, que tienen una experiencia próxima a la experiencia de aquel que se propone como analista, para poder decir, sí, yo estoy convencido que Tao accedió al deseo de ser analista. Entonces, se ve que Lacan, falando de eso, está hablando de una marca de la inscripción de un deseo específico, un deseo que no es como cualquier deseo, no es querer ser analista, más la producción
de una cosa inédita. En ese sentido, Lacan responde a la pregunta de Freud si un análisis puede producir un estado nuevo. El deseo del analista es un estado nuevo. Esto no quiere decir que el estado nuevo, efecto del análisis, solo se demuestra en los casos en que hay deseo del analista, porque hay producción de un estado nuevo con una marca específica, efecto del análisis, en sujetos que no quieren ser analistas después, que deciden al final del análisis no querer ser analistas. En todo caso, la pregunta por la marca del deseo del analista es una pregunta del psicoanálisis lacaniano. El psicoanálisis freudiano, Freud se hace la pregunta, mas la propuesta del psicoanálisis freudiano es que un análisis se termina con la identificación al analista. La identificación al analista no es una marca, porque es algo que viene del otro. Entonces no produce una marca, es algo que fica dependiente del otro. Y todo el centro de interés de Lacan en la práctica del psicoanálisis lacaniano es cómo producir en el sujeto algo que no sea dependiente del otro, que el sujeto pueda dejar caer al otro. Es por eso que Lacan fala de la diferencia absoluta. La producción de una marca tiene que ver con la producción de una diferencia absoluta. Y en el seminario 11, los 4 conceptos, es así que Lacan termina con su idea, ¿qué es el deseo del analista? El deseo del analista es deseo de diferencia absoluta. Entonces, o que tem que distinguir para nós, o que es fundamental, en qué casos la diferencia es una diferencia ligada al narcisismo, porque el narcisismo también es diferencia. El narcisismo es, eu no soy como vosotros. Mas eso puede ser una diferencia, como Freud falaba, la pequeña diferencia del narcisismo. Ustedes se lembran, son las diferencias de los países vecinos. Cómo con el país vecino tienen una pequeña diferencia. Cuando Lacan fala de la diferencia absoluta, no es la diferencia del narcisismo. Entonces, el análisis, por un lado, produce una caída del narcisismo. Quiere decir que al fin del análisis, un sujeto dice, eu sou finalmente como vosotros. Ten en el análisis una parte que es así. Eu sou como vosotros, esa es la parte de castración. Cada uno tiene que estar concernido, implicado, atravesado por la castración. Entonces, eu sou como vosotros, esa es una fórmula de la castración. Mas, al mismo tiempo, un análisis no puede terminar con eu sou como vosotros, porque tiene una especificidad, una singularidad, una diferencia absoluta que hace que uno no es como vosotros. Uno tiene una cosa que hace que es completamente diferente a todos. Ese es el punto que fa la diferencia absoluta. Esa diferencia absoluta tiene que ver con la marca inicial del sujeto en relación con el deseo del otro, mas tiene que ver también con la marca inédita efecto de la experiencia analítica. Bueno, resumí el problema. Podemos trocar. Obrigada, Escovitz, pela sua brilhante fala.
de uma forma muito didática, as suas línguas aí se fizeram ouvir, né? Isso é muito importante. Eu diria assim que eu já reli seu livro, acho que umas 2 ou 3 vezes, e a sensação que a gente tem lendo seu livro é como se a gente pudesse historiar a nossa análise, né? Então, eu achei isso muito fantástico. É como se a gente pudesse reconhecer ali os momentos de passagem, né, dentro do processo analítico. E isso é fantástico. Eu sou assim muito fã desse seu texto. Gostei muito, aproveitei muito, né? Então vamos agora abrir para as pessoas que quiserem fazerem perguntas, né? Pode se inscrever aí no chat. Eu passo a palavra para a Lívia, se ela já tem alguma pergunta. Eu vou buscar uma bateria, porque estou ficando com pouca bateria. Ok. Não tem nenhuma inscrição ainda, Marilene. Não tem nenhuma inscrição? Vamos aguardar. O Rubens falou aqui. Isso. Eu gostaria que as pessoas que já fizeram o seminário, né, que a gente pudesse contribuir com perguntas. Você quer fazer em rodadas, Marilene? Pode ser 2 ou 3, né? Marilene, tá ótimo, Daniel. Maravilha. Obrigada. Nossa, tá lindo. O Scovitz é maravilhoso, é um colega. Adorei. Eu comecei no finalzinho da sua fala, mas a fala dele eu peguei toda. Parabéns, obrigada. Olha só, a gente tem 3 pessoas, então. Vamos fazer uma rodada, aí depois... Vamos fazer uma rodada com esses 3 e depois a gente vai ouvindo outras pessoas, provavelmente vão se inscrever. Isso. Então, é o Rubem, o Daniel e o Sérgio, de Florianópolis. Pode começar, Rubem. Olá, bom dia. Sempre um prazer ouvi-lo, né? Sempre fico impressionado com a sua generosidade de falar em português com a gente aqui, né, nossa província, né? Muito, só um momentinho, muito bom. O Rubens, ele já está te ouvindo? Porque ele foi buscar bateria para... Não, tá sim, estou vendo a imagem dele aqui. Está só sem o microfone, ó. Ótimo. Bom, eu achei um livro impressionante, assim, né? Um livro, para mim, difícil a leitura ainda, né? Um livro que com certeza vai me acompanhar um bom tempo ainda, né? Vai dar um bom trabalho, vai me acompanhar em muitas voltas a mais que eu tenho que dar aí, né? Mas eu queria fazer 2 perguntas para o senhor hoje, né? Uma é em relação ao tempo das sessões, né? O senhor fala em vários momentos do livro sobre as sessões curtas, né? Embora deixe bem claro que não está advogando pela sessão curta, né? Que não é disso que se trata, que não se trata de um modelo, de uma prescrição, mas o senhor fala em algum momento, né, que as sessões curtas elas são orientadas ao real do sintoma, né? Eu queria saber como que o senhor pensa isso, né? Se nesse sentido ela é uma estratégia entre outras possíveis, ou se para se dirigir ao real do sintoma ela é uma estratégia necessária. Se é necessária, ela é necessária para determinados pontos da análise, para pontos específicos, né? Essa era a primeira pergunta. A outra pergunta eu achei muito interessante, assim, né? Diante das problemáticas que a gente fica envolvido na clínica, essa ideia dos sujeitos sem marcas, dos sujeitos que são refratários, né, a fazer marca. E a relação que isso tem com todos esses problemas de diagnóstico, com a clínica dos limites, né? Em algum momento o senhor traz alguns autores que falam da pré-psicose, né? Eu lembro de um autor que eu li, o Caligares, que fala muito assim dessas psicoses que anterior ao primeiro desencadeamento, né? Uma psicose fora de crise, digamos assim. Se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre essa relação aí do sujeito sem marca, dos sujeitos refratários à marca, com esses problemas limítrofes, aí, com esses problemas que hoje se convencionou chamar de borderline, né? São essas 2 perguntas. Muito obrigado, viu? Muito bom ouvir o senhor de novo. Sí, como siempre, Rubén hace preguntas muy justas. ¿Se está escuchando? Sí. ¿Se me está escuchando? Sí, sí. Sí, la cuestión de la sesión corta.
Tem dos modos de ver as coisas. Un modo de ver como una cuestión técnica, un modo de ver como una cuestión de política. La cuestión técnica, às vezes se fala de la sesión corta como una necesidad para que el sujeto pueda centrar su discurso, que pueda estar menos en una asociación con palabras vacías y que pueda ir al centro de su problema. Es así que Lacan introdujo la sesión corta como una necesidad de hacer que un sujeto obsesivo pueda falar de lo que verdaderamente tiene que falar. Entonces, tiene una cuestión técnica en la sesión corta. Mas, a medida que Lacan avanza en su enseño, uno puede deducir en la concepción de Lacan que la sesión corta es una cuestión no técnica, más de política del psicoanálisis. Si la política del psicoanálisis es ir ao real del sujeto, cada sesión tiene que ser o más próxima del real posible. Entonces, la proposición de Lacan no es como mucha gente fala, la sesión tiene que ser variable. Variable es la idea que una sesión tiene que durar el tiempo que tiene una emergencia del inconsciente. Mas, hay sesiones que no tienen ninguna emergencia del inconsciente. Entonces, esa sesión tiene que durar 1 día, 2 días, 3 días, hasta que aparece la formación del inconsciente. No es la idea de Lacan. La idea de Lacan, la política del análisis en Lacan y la sesión corta en relación a esa política es como la sesión tiene que estar ligada a una política del real, a una política de circunscribir el síntoma del sujeto, reducir el síntoma del sujeto hasta lo irreductible. Entonces, la sesión corta es o que mejor se acomoda con la política del síntoma de Lacan. Esa es la cuestión de por qué la sesión corta. Es una cuestión de política del psicoanálisis. Ahora bien, hay analistas que no hacen sesión corta. Esto no quiere decir que si no hacen sesión corta no son analistas lacanianos. Hay analistas que se sienten más cómodos en hacer sesión cortas, otros dicen que tienen que hacer sesión un poco más largas. Cada uno como analista faz según su estilo también. Entonces, no hay que hacer de la sesión corta una obligación del super-eu. No es el super-eu lacaniano que tiene que decir, ahora todo el mundo sesión cortas. No funciona así. Mas, para pensar la sesión corta, hay que pensar la política del síntoma. Es por eso que la sesión corta es una sesión que se acomoda a la idea de Lacan del tratamiento del síntoma. Ahora bien, la segunda pregunta, sujetos sin marcas. Es verdad, hay sujetos que se comportan en la existencia como si no tienen ninguna marca. Por ejemplo, hay sujetos que un día son heterosexuales, 2 días después homosexuales, 15 días después heterosexuales. Quiere decir que faz una escolia del objeto amoroso sin ningún tipo de condición erótica. La marca ahí se puede entender como Freud falaba las condiciones eróticas infantiles.
infantis. La condición erótica infantil quer decir que você tem ciertas condiciones eróticas, mas otras no la tem. Y no es una cuestión de escolha del sujeto. Tem una cosa que determina al sujeto en su escolha de objeto amoroso. Y del mismo modo, en las escolhas que un sujeto faz na vida, no es que el sujeto está abierto a todo. Tem escolhas que se fan, mas con una determinación. Esa determinación es la marca. Y tem sujetos que no tienen ninguna determinación. Hoy es eso, mañana una cosa completamente opuesta. Hoy puedo hablar de una cosa, mañana eu puedo hablar completamente al contrario. Entonces, la marca es lo que da una posición subjetiva. Es verdad que uno puede cambiar de idea, mas cuando uno cambia de idea se refiere a la idea que tenía antes. Un sujeto sin marcas es un sujeto que está completamente a la deriva y puede hacer todas las escolhas posibles. Es un modo de falar el sujeto sin marcas del sujeto libre. Un sujeto completamente libre. La libertad tiene que ver con la psicosis. La libertad absoluta tiene que ver con el sujeto psicótico. El sujeto neurótico no es un sujeto completamente libre. Entonces, esas son las dos respuestas. ¿Está de acuerdo, Rubén? Sim, muito obrigado, muito obrigado. Bom, na sequência aqui, então, a gente tem o Daniel para perguntar. Daniel? Será que o Daniel está por aí? Vamos. Bom, não sei se ele caiu. Passa para o seguinte, então, Olivia. Tá, o seguinte é o Sérgio. Ah, o Daniel está pedindo para entrar aqui. Pode falar, Sérgio. A minha pergunta é: qual é a diferença entre traço unário e a diferença absoluta? El trazo unario, como eu falei, es una cosa que está entre el significante y el signo, viene del otro y es ese elemento que da la posibilidad de existencia de una diferencia absoluta. Sin trazo unario no hay diferencia absoluta. La diferencia absoluta es una diferencia efecto del análisis. Mas esa diferencia absoluta, efecto del análisis, só é possível si tem a inscripción del rasgo unario. Entonces, no son cosas que se oponen, es el rasgo unario condición de diferencia absoluta. Ok, obrigado, Luiz. Daniel, eu vi que você voltou. Pode falar. Olá, bom dia. Eu tive problema aqui, aí caiu a internet no computador, liguei no celular. Bom, quero agradecer, né, a todos pela organização desse evento. Agradecer o Luiz Scovitch, primeiramente pelo livro, brilhante livro, né, assim, uma escrita super atraente, né, muito gostosa, um livro muito gostoso de ler, e pela generosidade de ter aceito o nosso convite e estar aqui falando em português com a gente, como bem destacou o Rubem, né? Eu elenquei algumas perguntas, né? Mas o Rubem acabou tocando em alguma delas, né? Especificamente aí na questão borderline. Eu não sei se o senhor falou sobre isso nesse momento em que eu tive problema na internet, mas me fica a dúvida se esse sujeito sem marcas, se isso tem a ver com as estruturas.
né? Já que a gente pode encontrar aí, então, sujeitos psicóticos que fazem muito bem isso, né? De se camuflarem, né? Como você cita aqui no livro também, Ellen Deutsch, com o conceito de personalidade como ser, né? Mas não sei se a minha dúvida fica, será que isso se restringe a sujeitos psicóticos, né, que ainda não desencadearam, né? Ou não, ou se isso pode aparecer em outras estruturas, né? Essa é uma questão que ficou agora depois da resposta do senhor ao Rubem. E a outra questão que eu queria fazer é que num determinado momento do livro, o senhor fala ali, retoma uma fala de Lacan, né, em que a loucura é a fiel companheira da liberdade, né, é difícil pensar um sujeito, ser do humano sem a loucura, né, e que a loucura acaba sendo o limite para uma liberdade. Então, dessa forma, é uma loucura pensar, então, que não há limites, né? Eu fiquei me questionando se na perversão também é uma loucura pensar que não há limites? Essa é a questão que eu queria colocar. Obrigado. Sí, la cuestión de la marca es en relación a la neurosis y la perversión. El sujeto psicótico tem que aprofundir mais, mas, em geral, o sujeito psicótico não tem marca. É um problema. Quando Lacan fala de la marca del desejo del otro, está falando en relación al desejo en general, mas se aplica a la neurosis. Entonces, se aplica a la neurosis, después, cuando fala de Gide, está falando de la marca de la incidencia negativa del deseo de la mãe, se refiere a perversión. Entonces, en la perversión también tiene una marca. Y, de feito, Freud, cuando fala del fetichismo, está falando de un stigmata indelebile. Stigmata. El stigmata del perverso tiene que ver con el momento del encuentro con la castración. Ese encuentro con la castración en la perversión pone una marca, constituye una marca. Por eso Freud fala del monumento fetichista. El monumento fetichista quiere decir que en el fetichismo se constituye un escenario que remite siempre a un escenario original ligado a la experiencia de castración infantil. Entonces, tiene una marca en la perversión. El sujeto perverso no es un sujeto libre. El neurótico tiene el fantasma que el perverso es un sujeto libre. Mas no es libre porque el escenario perverso es siempre lo mismo. Tiene una fixidad del escenario perverso. Si uno lee Sade, la experiencia de Sade, todos los libros del sadismo están falando siempre la misma cosa. Entonces, da una idea de una fixidad de la estructuración perversa. En la psicosis, esa fixidad falta. Está faltando la experiencia de castración que faz a fixación del síntoma en la psicosis. Entonces, el sujeto sin marcas da una idea de un sujeto que está a la deriva, más evidente en la esquizofrenia que en la paranoia. Mas sujeto esquizofrénico pone en evidencia qué sería la deriva de un sujeto sin ninguna fixación. Entonces, de un modo general se puede aplicar el sin marca a la psicosis, más evidente en la esquizofrenia, evidente en todos esos casos del como sí, como sim, en cual Ellen Deutsch
trazó a perspectiva de un comportamiento en la existencia, mas sin ninguna singularidad. Muito obrigado. Bom, a gente tem agora a Cláudia. Cláudia? Tem algunas preguntas que están escritas. Sim, deixa eu ver aqui. Não sei se ela quer falar. Bom dia. Bom dia. Oi, pode falar, Cláudia. Bom dia. É uma alegria te ouvir nessa manhã. Eu li o seu livro e tem 2 artigos que eu li seu na Estilos, que é Amor e Gozo. Só um pouquinho. E aí eu queria perguntar, a minha pergunta você diz que no final de uma análise, um obsessivo, ele pode gozar da mulher que deseja e a histérica, no amor novo, ela pode amar sem demandar tanto. E eu queria, assim, entender assim, um pouco mais sobre isso, desse amor novo que vem no final de uma análise. Sí, cuando yo falei del obsesivo, es una teoría que existió en la Asociación Mundial de Psicoanálisis, la AMP, que es una escuela lacaniana de la cual nosotros salimos para fundar os foros. Eu fiquei sorprendido por una teoría que es que el obsesivo puede amar, puede gozar de la mujer que él ama. Você conhece la idea de Freud de la degradación de la vida amorosa en el sujeto obsesivo. Falar de poder amar, poder gozar de la mujer que uno ama, es un modelo que no se confirma verdaderamente. Es un modelo de concepción lacaniana de final de análisis del obsesivo que no se verifica en la clínica. Tem una mudanza en el amor, eso es verdad. El amor, lo que cambia en el obsesivo es poder amar y tener en cuenta la alteridad del otro. Entonces, un amor menos narcisista. Entonces, el amor del obsesivo en general es un amor que está centrado en el amor sobre sí mismo. En general es la teoría del amor de Freud, que uno ama, cuando ama se está amando a sí mismo. Entonces, lo que cambia, lo que puede cambiar en el análisis es un amor que incluye la posibilidad de la diferencia. En la histérica, lo que cambia es poder amar sin necesidad de falar de amor todo el tiempo. Lo que fala la histérica en el análisis es ella fala de amor todo o tiempo todo, mas puede amar menos de lo que ella fala. Lo que produce un análisis es la inversión. Se fala menos y se faz más. Quiere decir que esto que Lacan fala, que el amor es el amor deja de ser una palabra vacía. Entonces, el sujeto de fin de análisis demuestra el amor, pero fala menos de amor. Eu gostaria de fazer uma... Bom, muito obrigada, Scovitch. Una última cuestión. Lo que cambia fundamentalmente en la histérica está en la posición o tiempo todo que sería que me amen, que el otro me ame. Y está todo el tiempo preguntando, ¿me amas verdaderamente? Y está calculando
esta semana faló para mí 3 veces que me ama, la semana pasada faló 5, quer decir que me ama menos. Todo eso se termina. Muito obrigada. Gostei muito. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta também e dizer que né, nós temos mais em torno de uns 20 minutos, né? Vamos aproveitar esse tempo, né? E eu queria fazer uma pergunta seguinte, Scovitz, mais ligada à questão da marca, né? Na marca da análise. A prova da marca é demonstrável ou é da ordem de ficção, né? Já que é tão particular do sujeito, uma experiência tão original, o que você tem que falar sobre isso? E por que é tão difícil, ou como é que é esse processo para os passadores identificar essa marca no discurso do analisante e do passante? La respuesta está en la pregunta. Cuando você fala que se prueba la marca, no se prueba. Uno no puede decir, ahora eu vou probar que eu tengo la marca. Porque uno que fala, es como el desejo, uno que fala, eu vou probar que eu tenho la marca, no funciona así. Lacan lo que fala es, en relación aos pasadores, os pasadores reconocen la marca del sujeto. Quer decir que el sujeto no la prueba, mas son los otros que pueden la reconocer. ¿Cómo la reconocen? ¿Cómo se reconoce? Se reconoce por una proximidad de experiencia, porque el pasador, como fala Lacan, es el pase. Quer decir, está en el punto en el cual, justo antes de hacer a viragem de acceder al deseo del analista, y va a escuchar a uno que dice, eu vou te falar de cómo, según mi opinión, eu accedí a eso. Entonces, el pasador tiene una convicción que o que está escuchando es justo o no. Entonces, es una cuestión de convicción íntima, personal, que u otro tiene la marca o no. ¿Cómo esa marca se prueba? Tiene una dimensión de demostración. Para poder reconocer la marca del otro, quiere decir que el otro faló de una serie de cosas que el pasador permiten decir, sí, yo reconozco que en mi punto de vista tiene la marca. No es una marca objetiva, no se puede objetivar, sino sería una ciencia el psicoanálisis. No es una ciencia, es un juicio personal, una convicción íntima. Sin el dispositivo del pase, cuando alguien te pide el nombre de un analista, você da el nombre de un analista que você considera que tiene la marca del analista. E eu queria falar só um pouquinho, que você falasse um pouco dessa expressão que Lacan usa, que no final é isso é alguém, né? Sí, cuando Lacan utiliza a expresión eso es alguien, quiere decir alguien completamente diferente de los otros. Es un modo de hablar del AE, del analista de la escuela. Quiere decir alguien, no necesariamente un genio, no alguien extraordinario, más alguien diferente de todos. Ese alguien quiere decir alguien que tiene una marca que lo hace diferente de todo el mundo. Es un ser hablante, mas un ser hablante con un estilo particular, específico, que hace que a gente lo reconoce como ese es alguien especial. E só para encerrar minha parte, porque já estou perguntando bastante, quando você fala na verdadeira viagem, seria a verdadeira viagem depois do final de análise?
Así, Lacan utiliza expresión al inicio de su enseñanza, en el estadio del espejo. Utiliza que el final de análisis, cuando el analista dice, tu es cela, você é isso. Você é isso quer decir, ese es el tuo nome. El nome, después de haber feito un análisis, dice, ahí comienza la verdadera viaje. Esto quiere decir que no es que uno empieza a viajar, porque uno puede viajar mucho. Cuando se termina un análisis, comienza una cosa completamente nueva. Obrigada, Escovitz. Eu passo agora para a Lívia, se nós temos mais perguntas. Sim, a próxima... Oi? Sí, hay unas preguntas escritas. Sim, a próxima é a Juliana. Pode falar, Juliana. Olá, boa tarde. Hola. Primeira vez que eu vejo Escovitch falar em uma língua que não é, né? Acostumada a acompanhar os seminários aqui em Paris. Obrigada pela fala, foi muito interessante. Eu gosto muito desse livro. E eu acho que eu tinha duas questões para colocar, que de uma certa forma já foram colocadas. Mas assim, vou falar o que eu tinha pensado. Eu penso assim, tem uma frase do seu livro que eu acho muito interessante, que você fala da psicanálise em uma dimensão não identitária, né? Justamente fazendo menção à identidade ligada ao outro e essa singularidade que aparece no final, com essa particularidade da diferença. E aí eu ia pedir para você fazer uma relação com esses dois novos que aparecem no final de uma análise. O desejo inédito, do desejo da diferença absoluta e do amor mais digno, como você tinha citado a carta italiana, né? Que é onde Lacan fala disso. E a outra questão que eu ia comentar, é uma questão que a gente já comentou muito no cartel, a gente sempre voltava na paranoia, né? Enfim. Mas é justamente sobre a marca, porque você falou que não há marca, que o psicótico não teria, né, uma marca, seria um sujeito livre, de certa forma, e que isso seria mais evidente na esquizofrenia, claro. E eu fiquei pensando nessa retenção do S1, como eu venho trabalhando, como você fala no seu livro sobre a paranoia, se a gente não podia chamar isso de uma marca. Então, é isso. Sí. Es verdad que con Juliana hablamos en francés, en general. Entonces, en relación con eso... Escovitch, Ficou baixinho o som. seu áudio está Não um pouco estamos te ouvindo. baixo. No se escucha. ¿Ahora se escucha? Isso, agora sim. Ok. En relación al amor más digno y la identidad. Es verdad que solo si puede acceder a un amor inédito en el análisis si el sujeto accedió a una verdadera identidad. El problema del deseo y del amor antes del fin de análisis es que la identidad tiene que ver con la identificación. El sujeto está en identificación, entonces la identidad es una identidad de grupo. Es en la medida en que el sujeto puede se separar de las identidades de identificación, entonces deja caer las identificaciones, que puede acceder a una identidad que no es o que el sujeto tiene en común con los otros, es o que el sujeto tiene
tem verdadeiramente em comum consigo mesmo. Então, a ideia é que quanto mais sujeito accede a ser uno mesmo, más es posible acceder a un amor de diferencia. Entonces, el amor más digno es el amor de diferencia relacionado, entonces, con la identidad, que no es una identidad de identificación, mas identidad con el seu síntoma del sujeto. En relación a la cuestión de la paranoia y la marca en la paranoia, sí, coincido con você, el S1, su cual toma apoyo el paranoico, no es verdaderamente un rasgo, un trazo unario, mas tiene una función de soporte que lo hace diferente a todos. Entonces, tiene una estructura similar a una marca en la paranoia. Por eso eu falei que el sujeto sin marca, sobre todo, es el esquizofrénico. El paranoico se puede considerar la existencia de una marca, y coincido con você que ese S1 de la paranoia puede ser considerado como una marca. Obrigada. A gente tem aqui ainda quatro questões. Eu queria sugerir, Scovitch, das pessoas fazerem na sequência e aí você responder. Pode ser assim? Sim. Tá, então aqui tem o nome de um celular, aqui eu não sei quem é, e aí a Andréia Bruneto, e depois João de Deus. Eu não sei quem que é esse nome desse celular aqui, se a pessoa puder se manifestar. Moto E. Não, tá sem o nome. Bom, não sei se saiu. Andréia, faz a sua então, e depois do João de Deus, e aí tem uma questão da Hortência aqui também no chat. Ok. Bom dia, muito obrigada a Marilene pela coordenação do Espaço Escola e a Luiz Scovitch, sua generosidade, inclusive de falar na nossa língua. Nessa terceira vez que ele vem a Campo Grande, Scovitch, essa vez é a primeira que está com sol e não chuva. E você, dessa vez, online, não trouxe a chuva como das outras vezes. Então, minha pergunta. Eu acho que você já respondeu, de certa forma, agora há pouco. Tem um artigo seu que saiu em Wunsch, que é esse A Verdadeira Viagem, né? Marilene, eu acho que até fez referência, e me serviu muito porque a época que saiu a gente estava estudando o Aturdito aqui, ele é uma leitura assim, muito clara desse texto tão difícil, né, de Lacan, e a minha pergunta é a seguinte: Lacan diz ali, fazer uma conduta para si, né? Isso dá margem a tantas interpretações. Em português parece até que isso é um comportamento, essa conduta. Eu tenho a impressão que você acabou de responder que esse fazer uma conduta para si é aceder a uma identidade. Mas como você terminou sua fala hoje, falando do desejo puro, do analista, como chegar até o final de sua análise para ter esse desejo puro, então eu vou mudar a minha pergunta. Como poderíamos relacionar essas duas assertivas? Essa do Aturdito, fazer uma conduta para si, com essa de alguém chegou ao final da análise e pode ter um desejo puro e é com isso que vai operar como analista. É isso. Sí, es interesante tu pregunta porque lo que Lacan formula en el Aturdito no es en relación con el analista. Tiene que ver con el sujeto que
al final de análisis, mas tem que ver com o que o sujeito faz em sua vida. Lo que Lacan fala é em relação com os três impossíveis. El imposible de la significación, del sentido y del amor. Entonces, en relación con el imposible, el sujeto tiene que se hacer una conducta, mas no quiere decir que tiene un modelo de comportamiento. Tiene que ver con la posición que uno adopta en relación con el imposible, Eu acho que essa formulação do Leturdito tem que ver com o que Lacan fala depois, com saber fazer com o seu síntoma. Saber fazer com o seu síntoma é saber fazer com o próprio impossível. Então, isso não tem que ver só com o desejo de fim de análise. El saber hacer con el imposible es para todo sujeto que faz un análisis, que quer ser analista o no. Depois, con a questão do desejo, Lacan no fala de desejo puro, porque fala que el desejo del analista no es un desejo puro. Cada vez tem que explorar más a questão. Eu acho que cada vez que Lacan fala de una cosa completamente pura, fala de la psicosis. La neurosis tem sempre una cosa que no es completamente pura. En el seminario 11, Lacan termina, el deseo del analista no es un deseo puro. Es importante porque tiene que ver con la cuestión del reconocimiento del deseo del analista. No tienen que ser demasiado puristas. Nós. Muito obrigada, Scovitch. O que você acha? Concordo com você. E eu acho que isso de, então, estabelecer uma conduta para si é para qualquer sujeito, no final de uma análise, realmente. O próximo é o João. João, tá por aí? Oi, sim. Pode falar. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Scovitch. Muito obrigado às companheiras que organizaram essa possibilidade desse encontro. Eu participo aqui dos seminários do professor Scovitch aqui em Paris e tenho tido a oportunidade de seguir, depois de 3 anos, as discussões que têm sido muito ricas do ponto de vista intelectual e também pessoal. E eu gostaria de colocar uma questão com relação, quando o professor falou sobre o sujeito e suas marcas, o fim da análise. O professor falou sobre a escolha do objeto amoroso e citou a questão como os sujeitos que um dia são hétero, vou utilizar um pouco a expressão como foi utilizada. 2 dias homo, 15 dias depois hétero. E falou como, na seguida, o professor desenvolveu a ideia da condição, associou a condição amorosa infantil, e falou também como a determinação de uma marca como uma posição subjetiva, e que o sujeito se marca está à deriva. A minha questão professor, isso me tocou porque eu pensei a fala do Paul Preciado, em 2019, quando, durante o Congresso de Psicanálise, pediu que levantássemos o braço, aqueles que, tendo passado pela experiência da análise, tendo sido aceito na sociedade de psicanálise, estivessem em medida de assumir a sua orientação sexual que fosse diferente da heterossexual. Quando falou, também fez o mesmo pedido para, se pessoas transexuais estivessem presentes, que também se apresentassem. E tinham 3.000 pessoas e ninguém ousou levantar o braço.
E aí eu me pergunto se essa sua fala, por isso que eu faço esse esforço de compreendê-la, se eu não poderia pensar a mesma coisa para alguém em fim de análise que não conseguiu ainda ter uma estabilidade afetiva e que eu poderia dizer um dia está com uma pessoa independente do seu, enfim, da sua orientação sexual, um outro dia com outro e um outro dia com outro. É só porque o senhor pontuou a questão da orientação sexual como sendo importante para definir essa marca. E nesse caso, né, eu me pergunto, espero que não seja isso, já me antecipando, se isso estaria implicado com o fato de alguém que esteja nessa posição subjetiva de transitar entre a homossexualidade e a heterossexualidade, com uma suposta bissexualidade, se estaria essa pessoa não autorizada a afirmar sua marca no final de análise e se aceita no meio dos psicanalistas, e aí já é um pouco me apropriando da questão que foi posta por Paul Preciado em 2019. Muito obrigado. Sí, es una pregunta difícil. La cuestión del punto de vista del psicoanálisis es que la heterosexualidad o la homosexualidad son síntomas. No hay una posición sexual normal. No hay normalidad sexual. Esa es la posición del psicoanálisis lacaniano. No hay norma. Cada uno escoge su comportamiento sexual. Entonces, del punto de vista del psicoanálisis lacaniano, uno no analiza la heterosexualidad y no analiza la homosexualidad. Es una escolha de cada uno, isso. Tem sujeitos que têm um comportamento sexual, tem sujeitos que têm outro comportamento sexual. Não é o problema do análisis esse. O problema do análisis é se um sujeito está satisfeito com sua escolha sexual. Eso es el problema del psicoanálisis. O que trata el análisis es aquellos casos en cual el sujeto no está satisfeito con el modo de escolha sexual. El modo de escolha sexual, no estoy hablando del parceiro sexual. La elección de parceiro no es un problema para el psicoanálisis. El psicoanálisis se ocupa exactamente de la identidad sexual, quiere decir, el modo como cada uno accede a la certitud de su modalidad de gozo, más que uno escolha un parceiro o otro, no es problema para el psicoanálisis. Entonces, se puede admitir hipotéticamente un sujeto que al final de análisis faz diferentes escolhas como parceiro e que tem o desejo do analista. Não tem objeção a isso. Não tem objeção. O que eu falei é que um sujeito sem marca não accede à identidade com seu mesmo. Para poder ter uma identidade, tem que ter uma inscrição inicial de um síntoma infantil, a experiência infantil, que vai permitir que em um modo determinado de sua vida, o sujeito pueda se identificar não a outro, mas a si mesmo. No caso das pessoas, as pessoas bissexuais, essa marca ela não pode ser uma forma de realização também, de estar satisfeita com a sua possibilidade? Pode ser, por que não? Não é um problema. Um sujeito que termina o análisis não tem que ser
la bisexualidad no es un problema en sí mismo. Si un sujeto faz a escolha de la bisexualidad, el analista dice, ¿por qué no? Es tu elección. ¿Cuál es el problema? Porque si no, uno entra a hacer una discriminación. El analista no discrimina. El analista no piensa que la heterosexualidad es mejor que la homosexualidad y no piensa que la heterosexualidad es mejor que la bisexualidad. ¿Concordamos con eso? Concordo plenamente com você. Inclusive, eu acabei de comprar o seu livro Identidades. Estou começando a ler, está na lista aqui, porque eu procurava essa questão no seu livro, procurando isso. Poderíamos fazer a mesma questão com relação às pessoas transexuais na passagem para a psicanálise, como psicanalista? Absolutamente. Penso a mesma coisa. Ok. Si tengo 2 minutos, tem un film que pasó hace poco tiempo sobre la transidentidad, que se llamaba el film. Es sobre el cambio de sexo y tiene una secuencia en la cual es el cambio de un hombre que quiere ser mujer. Tem un terapeuta y el terapeuta dice para ese hombre que quiere ser mujer, ahora você puede comportarse como una mujer y seducir hombres. No es la proposición del psicoanálisis. Uno puede hacer una troca de sexo, ser hombre y querer ser mujer, y querer tener como parceiro otra mujer, no necesariamente un hombre. Entonces, la cuestión de identidad y cambiamiento de sexo, yo pienso que el psicoanálisis lacaniano tiene cosas para decir. Muito obrigado, professor. Estou mais tranquilo. Bom, agora nós temos aí, me parece que a Andréia Milagres pediu para falar, tem mais alguém inscrito também, Lívia? E daí nós vamos fechar, então, com essas perguntas. Então, isso que eu queria te perguntar, como que a gente está de tempo, né? Tem duas questões aqui, da Hortência e da Júlia. Eu vou fazer as duas para você, tá, Scovitch? Elas estão escritas aqui. A Hortência pergunta. Oi. E eu vi também a Andréia Milagres perguntando se ela podia perguntar. Aí eu passo a palavra para a Andréia. Isso, aí fechamos com essas três, tá, gente? Por conta do horário. Isso. A Hortência pergunta, né, pede para você falar um pouco sobre a singularidade no final de análise, se essa ascendência ao real é possível de ser dita. Eu acho que toca aqui um pouco nas outras respostas já, né? A Júlia Machado pergunta se haveria alguma relação entre a marca de uma análise e o traço, estilo de um artista, do artista. E aí depois a gente passa para a Andréia Milagres e fechamos por aqui. Sí, entonces, la primera pregunta es si la singularidad se puede decir, ¿sí? Más bien, tiene que ver con el estilo. El estilo del sujeto al final de análisis permite captar los otros, cuál es la psique. Entonces, tiene que ver con lo que falamos antes, que es que la particularidad es una cosa que es diferente, más común a un conjunto. La singularidad tiene que ver con una excepción, con una cosa diferente a la de todos.
Esa es la diferencia entre la particularidad y la singularidad. Entonces, no es una cosa que se puede decir, mas es una cosa que los otros pueden captar. Esa es una pregunta. A otra pregunta era, ¿cuál era la otra? Lívia. Tiene que ver con... la marca y el artista. Uhum. La marca y el artista. La cuestión del artista, el artista hace un trazo con la producción. Es una creación. La particularidad del trazo es que el trazo se puede borrar. Esa es la diferencia entre el trazo y la marca. La marca no se borra. Entonces, el artista tiene una marca, si es un verdadero artista. La marca del artista es el estilo. Mas, un artista puede también hacer trazos. Los trazos se borran, mas se escriben sobre la marca del estilo del artista. Andréia, pode fazer sua pergunta, Andréia? Boa tarde, Luiz. Agradeço imensamente pelas contribuições que você nos trouxe nessa tarde. A minha pergunta, ela é uma pergunta simples, mas você fez um desenvolvimento dizendo que o sujeito ele pode se separar dos significantes do outro, mas ele não pode se separar do traço unário. É isso o sintoma, sim, não é? Mas houve um determinado momento na sua fala onde você propõe que essa singularidade ela também traz uma marca no corpo, não é? Então, fiquei me perguntando em que medida que você poderia correlacionar essa marca no corpo com a marca do fim de uma análise. Sí, es una pregunta muy importante. Me gustaría saber cuál es tu idea sobre mi idea es que la marca de fin de análisis debe tener un efecto sobre la marca inicial del sujeto. Esa marca del cuerpo tiene una incidencia en la vida del sujeto. Esa marca inicial es lo que determina toda una cantidad de cosas en la vida de un sujeto. La marca de fin de análisis, que no es una marca de identificación con el analista, tiene que ser otra cosa, una marca efecto del análisis. Para que sea una marca de análisis, tiene que poder decir que es una marca que produce un efecto sobre la marca del cuerpo del sujeto. Una cosa tiene que cambiar en el modo de gozo del cuerpo del sujeto. Si no, quiere decir que un análisis, si no, el análisis es una práctica de lucubración que no tiene efecto sobre el gozo. Uhum. O que você acha? Eu estou de acordo. De pleno acordo. Uhum. Bom. Obrigada. Obrigada, Andréia. Então, com a fala da Andréia, né? Nossa, obrigada por estar aqui com a gente hoje no nosso Espaço Escola. Muito obrigada, Andréia. E eu gostaria, assim, antes de passar para o Escovitz fechar, né, ler uma frase que ele mesmo coloca no livro dele, que eu acho que, assim, corrobora com essa resposta que te deu aí, Andréia, e que também acho que é bem por aí mesmo que você coloca, que há no final um remanejamento de gozo,
né? Um saber fazer novo, um dizer que satisfaça. Essa é uma frase de Scovitz, né? E com isso eu gostaria de passar, então, as considerações, assim, agradecendo muito ao aceitar o nosso convite de estar com a gente nesse momento, nesse sábado, nesse espaço escola do Fórum do Campo Lacaniano, e queria dizer, assim, que eu encerro as minhas atividades frente à coordenação do espaço escola do Fórum do Campo Lacaniano com muito prazer, né, com a participação de tantas pessoas, tanto do fórum local como de outros fóruns do Brasil, né, e algumas pessoas até de fora, né, e isso é uma satisfação muito grande para mim, e espero que, como disse a Andréia, que mais pessoas, mais colegas participem, habitem, né, transitem pelo espaço escola, que eu acho que é um espaço de formação importantíssimo, né. Assim, desde a minha entrada na escola, eu tenho sempre trabalhado nesse sentido, porque é algo que me move, né? E estou muito feliz por isso. Então, agradeço a todos, agradeço até, inclusive, ao fórum que aceitou a minha aposta, a minha proposta, o meu desejo, né, de estar à frente desse espaço escola por tanto tempo. E desejo, assim, boa sorte, bom trabalho para a colega, agora a psicanalista Priscila Pesqueiro, que vai assumir a coordenação do espaço escola. Então, muito obrigada a todos, muito obrigado, Scovitz, e agora eu deixo a palavra para você fazer as suas considerações finais. Obrigada. Sí, no voy a hacer consideraciones finales. Veo que preguntan cuál es el nombre del film. No me lembro mucho, creo que se llama el film. Voy a preguntar cómo se llama el film. Y voy a decir para você qual é o nome, você vai dizer para os participantes como se chama o filme. É um filme, acho que é um filme holandês. Desculpa, Lia colocou aí o nome. Como se chama o filme? Girl, exatamente, Girl. Sim. Girl. Então, agora as suas considerações aí, Scovitz. No tengo más consideraciones. Yo achei que la troca fue muy interesante, las preguntas también, y fue un placer para mí poder trabajar con vocês, como siempre. Obrigada, obrigada, e com certeza estaremos por aí nos encontrando em outros momentos, outros eventos. Muito obrigada a todos, e nós nos despedimos por aqui nesse sábado, então. Um grande abraço. E se cuidem todos, para que a gente continue junto. Um abraço. Obrigada, tchau. Até logo, Luiz. Até amanhã. Tchau. Tchau, boa tarde.